Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do malvadão Mengão, pessoal, que tem uma grande partida amanhã no Maracanã contra o Lanús, reverter uma situação difícil, uma derrota por 1-0. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 25/2, atualizando todas as notícias e informações do malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Boa tarde para você, Globo Esporte está chegando quentinho, com muita informação aqui. E o nosso time de repórteres já está pronto para trazer muita notícia ao vivo para você. Dá uma olhada aqui, ó, o pessoal todo na estica. A gente começa com o Botafogo, que hoje pega o Lanús no Maracanã para decidir quem vai ser o campeão da Recopa Sul-Americana. O Juliano Lima chega mais, conta pra gente como é que o Flamengo está se preparando para essa decisão. Oi, Juliano, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Olha, o Flamengo treina às 3h30, daqui a pouquinho, o último treino antes desse jogo contra o Lanús. O Flamengo vai em busca do segundo título internacional no Maracanã, porque o primeiro foi em 2020 da Recopa contra o Independente Del Valle do Equador. E agora está buscando esse segundo título internacional no Maracanã amanhã. Bom, Felipe Luiz pode ter novidade para esse time, viu, Débora? Por quê? Porque ontem à tarde o volante Jorginho voltou a treinar de forma integral. Foi para a academia, depois foi para o campo treinar com o restante do elenco. Ele que não joga desde a decisão da Supercopa contra o Corinthians, tratando uma lesão na coxa esquerda, deve ser relacionado amanhã, uma ótima notícia para o Flamengo e para o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz que não deve escalar o Carrascal novamente como falso 9, como fez no primeiro jogo contra o Lanús na Argentina. Vai ter que reverter esse resultado aí, porque perdeu de 1-0 na Argentina, vai ter que reverter no Maracanã. E não deve escalar o Carrascal como falso 9, porque o Plata está à disposição. O Plata, Débora, foi expulso na semifinal da Libertadores contra o Racing da Argentina e foi punido com 2 jogos. Cumpriu o primeiro contra o Palmeiras na decisão da Libertadores e o segundo na semana passada contra o Lanús, por isso que ele está à disposição. E os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, que foram poupados contra o Madureira na semifinal do Campeonato Carioca, no primeiro jogo, devem voltar ao time titular. Felipe Luiz, que nesse jogo completa 100 jogos no comando do Flamengo, vai em busca do 6º título como treinador do Flamengo. Vamos ver se diminui essa pressão aí, né, Débora? Eu volto com você. Não é pouca coisa não, né, Juliano? Um abraço pra você. É isso, Felipe Luiz muito pertinho de uma marca importante, 100 jogos à frente do Flamengo. É um currículo de respeito e com essa chance de conquistar mais um título no Maracanã. O coque e os gestos trazem uma certa semelhança. Ter um sósia, ainda que não tão parecido, é sinal de relevância. Mas enquanto o Felipe Luiz genérico se diverte no Maracanã, a vida do Felipe real é bem mais cheia de responsabilidade ali. Desde que usou pela primeira vez o pretinho básico na área técnica, marca registrada como treinador na estreia contra o Corinthians em outubro de 2024. E contra o Lanús amanhã? Pois é, 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Marca importante para um treinador tão jovem, apenas 40 anos, e no primeiro trabalho à frente de um time profissional. No século XXI, apenas Vanderlei Luxemburgo chegou à marca centenária no Flamengo. Na frieza dos números, Felipe carrega um desempenho que aquece o coração de qualquer torcedor. Aproveitamento de 70%. Gostei como jogador e como treinador ele está muito bem também. O caminho até o primeiro título no profissional foi meteórico. 9 jogos até levantar a taça da Copa do Brasil em 2024. Quantos treinadores, até mais experientes, podem ostentar, por exemplo, uma goleada de 8-0 no Campeonato Brasileiro, como a que ele teve contra o Vitória? Ou ter a chance de derrotar um gigante europeu como o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes? E viver uma semana absolutamente mágica, com o título da Libertadores e do Brasileirão no intervalo de 4 dias. A cada vez que volta à área técnica, ele convive com um nível de exigência que ajudou a colocar nas alturas como jogador e treinador. Confio nele. Eu espero um pouco mais do Felipe Luiz esse ano.
E a possibilidade de manchar a imagem em caso de tropeço está sempre rondando. Não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores. Em 2026, Felipe Luiz vai se acostumando com a pressão que vem da arquibancada, que não foi comum nas últimas temporadas com tantas conquistas. Mas para ele, trata-se de algo que também serve como combustível. Isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. Agora vamos de Brasil. E o Felipe Luiz precisa aí diminuir essa pressão, não só por parte da diretoria, do Flamengo que está cobrando por resultados, mas a torcida também, né, Joana? Bom, o Felipe Luiz vai completar 100 jogos no comando do Flamengo, vai em busca do 6º título como treinador do Flamengo, e o Flamengo vai em busca do 2º título internacional no Maracanã. O primeiro foi em 2020, na Recopa, contra o Independente Del Valle. Bom, o jogo de amanhã vai ter que reverter o resultado da Argentina, na semana passada perdeu por 1-0 e vai ter que reverter isso no Maracanã. Hoje o Flamengo faz o último treino, agora daqui a pouquinho, 3h30, último treino antes desse segundo jogo. E ontem à tarde uma novidade, viu, Joana? Por quê? Porque o volante Jorginho voltou a treinar de forma integral. Fez musculação, depois foi para o campo treinar com o elenco, enfim, voltou a treinar. Ele que estava sentindo dores, teve uma lesão na coxa esquerda, não jogava desde a Supercopa contra o Corinthians, nessa decisão da Supercopa. Deve ser relacionado amanhã, uma ótima novidade para o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz que não deve escalar esse time como fez no primeiro jogo contra o Lanús, Joana, colocando o Carrascal como um falso 9. Isso porque o Plata vai estar à disposição. O Plata foi expulso, não sei se você vai lembrar agora, o Plata foi expulso na semifinal da Libertadores do ano passado contra o Racing da Argentina e foi punido com 2 jogos. Cumpriu na final contra o Palmeiras e na semana passada contra o Lanús. Portanto, o Plata está à disposição. Os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, que foram poupados do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira, volta a equipe titular reforçando o Flamengo em busca desse 6º título do Felipe Luiz, um título importante para tirar essa pressão realmente do Flamengo, não só por parte da diretoria, como eu falei, mas também dos torcedores, né, Joana? Com toda certeza. Jogo muito importante e que uma dose extra de pressão. Ju, muito obrigada pelas informações aqui no Tá.On, acompanhando o Flamengo. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Vamos falar das notícias, das informações. O Wallace Young, dirigente do Red Bull Bragantino, confirmou aquilo que a gente havia dito no último vídeo, que não vai ter mais negociação, não vai ter mais operação, não vai ter mais transferência do Wallace Young para o Red Bull Bragantino. Lembrando que o jogador chegou a dizer adeus, se despediu após um jogo válido pelo Campeonato Carioca, lá no início, quando era a garotada, a Fla Kids, ele chegou a se despedir, ficou ausente em lista de relacionados. Depois a negociação deu uma travada por conta de cláusulas solicitadas pelo Red Bull Bragantino e, obviamente, o Flamengo não aceitou. E aí ele voltou a ser relacionado, entrou em campo. Existe uma pequena possibilidade do negócio voltar a acontecer, porém não vai voltar a acontecer porque o Red Bull Bragantino não vai firmar aquilo que havia combinado, apalavrado, quando apertou a mão do Flamengo. Então o Flamengo não é obrigado a fazer qualquer negócio, embora o Wallace Young, na minha concepção, o melhor era ser vendido mesmo agora. Aproveitar esse hype, digamos assim, em cima desse jogador, porque a tendência é que ele só se desvalorize. Não acredito no Wallace Young tendo muitas oportunidades, e quando tem oportunidades ele não agarra, ou melhor, não aproveita da melhor maneira possível. Enfim, continua sendo jogador do Flamengo, a ver os próximos passos. Lembrando que ele não estava sendo relacionado aí nos últimos jogos por conta de dores musculares, mas vem treinando no campo normalmente, assim como o Bruno Henrique. E quem participou da atividade, ou melhor, uma parte dessa atividade com os demais jogadores foi Jorginho. Jogador e DM estão correndo contra o tempo para que ele possa ficar à disposição
nessa quinta-feira e ser uma espécie de reforço caseiro. Sem sombra de dúvidas, é um jogador que está fazendo muita falta. Ah, mas tem Lucas Paquetá, são jogadores diferentes, qualidade diferente. Inclusive o Jorginho, assim, na minha concepção, é muito mais jogador. Óbvio, tem idade avançada, isso conta muito. Hoje, se eu tivesse que escolher para ter alguém no meu time, seria o Lucas Paquetá por vários fatores. Questão de idade, enfim, pode render muito mais, pode fazer várias funções. Mas o Jorginho, gente, já foi terceiro melhor do mundo, joga muita bola. E ele, desde quando chegou ao Flamengo, é titular absoluto. E ele faz a equipe crescer. Por quê? Não só por ele, a presença dele em campo, mas ele também eleva o nível dos seus companheiros. Quem joga ao lado dele cresce muito de produção. Pulgar, Everton Araújo. Nossa, o Arrascaeta é um outro jogador. Por quê? Você ter o Jorginho ao seu lado te dá uma certa liberdade. Ele e Jorginho e Arrascaeta se entendem muito bem dentro de campo, são dois jogadores extremamente inteligentes. Então ele participou de uma parte da atividade. Isso quer dizer que está certo para o jogo? Não. Isso quer dizer que ele tem chance, embora remotos, mas ele tem chance. E mesmo que seja relacionado, eu particularmente não sou a favor de colocá-lo como titular. Ele não entra em campo desde o dia 1º de fevereiro. Hoje é dia 24, gente. Sei lá, 3 semanas já ausente. Então eu acho que para esse jogo vai ser um jogo de muito físico, muito embate físico. Meu receio é ele voltar a sentir, se machucar e não dar conta do recado. Enfim, pessoal, Jorginho treinou uma parte, vamos ver na atividade dessa quarta-feira, a última antes desse grande duelo com o Lanús. E para esse jogo, mais de 57 mil ingressos foram emitidos. Lembrando, gente, ingresso emitido é diferente de ingresso vendido. Porque a Conmebol, uma pessoa da Conmebol me procurou, falou assim: Vini, eu estou vendo todo mundo divulgar aí que mais de 55 mil ingressos foram vendidos. Não, o Flamengo, quando, entre aspas, solta essa informação, inclui ingressos emitidos. E existe essa palavra. Ingresso emitido é a junção do ingresso vendido mais cortesia, mais cadeira cativa, enfim. Aí, no total, dá mais de 57 mil emitidos. Vendidos tem em torno de 50 mil, só para vocês entenderem, tá bom? Expectativa de casa cheia, já falei para vocês que a torcida abraçou a causa. Enfim, os jogadores não podem reclamar da torcida nesse ponto. Ah, porque vaias merecidas, já falei sobre isso. Chamou de time sem vergonha, gente. Isso aí é algo cultural, não é porque a torcida, de maneira literal, acha os jogadores sem vergonha, não é isso. Mas a torcida está abraçando a causa. Resta saber se o Flamengo dentro de campo vai dar conta do recado. Eu espero que dê, porque ganhar esse título vai ser uma espécie de virada de chave para esse início de temporada do Flamengo, que tem sido tenebroso. E para finalizar nosso vídeo, galera, os últimos mata-matas em que o Flamengo perdeu o jogo de ida, que é o caso agora da final da Recopa Sul-Americana. Na Recopa de 2023, jogo de ida, Del Valle 1-0, o Flamengo virou o jogo? Não. Copa do Brasil 2023, 2-0 Maringá no jogo de ida, o Flamengo virou o jogo? Sim. Copa do Brasil 2023, 1-0 São Paulo, o Flamengo virou o jogo? Não. Libertadores 2024, 1-0 Peñarol, o Flamengo virou o jogo? Não. Copa do Brasil 2025, 1-0 Atlético Mineiro, o Flamengo virou o jogo? Não. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo não inverte derrota no primeiro jogo de um mata-mata desde 2022. O que o Venegas Grande acabou de trazer, não significa nada. Equipe de Felipe Luiz precisará buscar o resultado contra o Lanús na Recopa Sul-Americana depois de ser derrotado por 1-0 na Argentina. O Flamengo terá nesta quinta-feira a missão de reverter um cenário que não consegue mudar desde 2022 em desvantagens após perder o jogo de ida para o Lanús por 1-0 na Argentina. O time rubro-negro tenta deixar para trás o histórico recente ruim pelo primeiro título na temporada. Desde então, foram 4 confrontos e apenas derrotas. Em 2022, o Fla perdeu a primeira partida para o Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte, mas venceu em casa por 2-0 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, foram 4 jogos saindo atrás, sendo apenas um resolvido dentro do Maracanã. Copa do Brasil 2025, nas oitavas, o Flamengo perdeu para o Atlético e venceu, o Atlético por 4-3 no
Libertadores, quartas de final, o Flamengo perdeu para o Peñarol e empatou fora de casa. Perdeu dentro de casa e empatou fora de casa. Copa do Brasil, o Flamengo perdeu para o São Paulo em casa e empatou 1-1 com o São Paulo no Morumbi. Recopa Sul-Americana, Independente Del Valle 1-0 no Flamengo, dentro da casa do Independente, e fora de casa o Flamengo perdeu nos pênaltis por 5-4. Só que o Flamengo fez um gol, né? Copa do Brasil, Atlético Mineiro 2-1 na casa do Atlético, e no Maracanã, aquela remontada com o Arrascaeta fazendo 2 gols, 2-0 sobre o Atlético. Nos últimos anos, o Flamengo tem definido a maioria dos mata-matas fora de casa, especialmente na Libertadores, com as campanhas ruins na fase de grupo. O técnico Felipe Luiz tem histórico positivo em jogos desta natureza. Com apenas uma derrota em 2025 para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, foram 8 classificações, contando a vitória sobre o Galo na final em 2024. Nos últimos 10 anos, o Fla reverteu esse cenário em 2 ocasiões, além do já citado jogo de 2022. A equipe também saiu classificada depois de bater o Emelec nos pênaltis em 2019 na Libertadores, vencida por Jorge Jesus e companhia. Na Recopa de 2023 e na final da Sul-Americana de 2017, os duelos terminaram em revés. É isso aí, torcida do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!